Senhoras deputados, pedia que tomássemos os lugares para não nos atrasarmos mais e para podermos começar a audição. Queria, obviamente, pedindo a todos que tomassem os lugares e que fizessem silêncio suficiente para ouvirmos o nosso depoente, agradecer ao Sr. Hélder Batalha, feita já a retificação, a sua presença nesta comissão, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da ESCOM, agradecer a sua presença, dizer-lhe que, pedir-lhe desculpa por este atraso, mas às vezes é um bocadinho imponderável, e nós temos uma fase da Comissão em que há pessoas que falam mais, pessoas que falam menos, e portanto é um bocadinho imponderável o tempo às vezes de demora cada audição e, portanto, por isso a sua começa com algum atraso, pedir desculpa por esse facto, agradecer-lhe a sua presença e dizer-lhe que o nosso sistema é um sistema de rondas por grupo parlamentar, sendo que é direito de cada um dos depoentes, se quiser, não é obrigação, é direito, fazer uma declaração inicial se pretender. Pergunto-lhe por isso se quer ou não fazer essa declaração inicial, se não passarei já às perguntas dos seus deputados. Não pretendo fazer declaração inicial, passamos portanto às perguntas dos seus deputados. Nós temos um sistema rotativo, cabe nesta ronda ao Partido Social Democrata iniciar as perguntas, Nuno Serra, e portanto eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, dispõe de 10 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Hélder Batalha por estar aqui presente e, não obstante já termos tido aqui bastantes esclarecimentos relativamente à ESCOM e a sua relação no processo, mas ainda temos aqui alguns e, devido ao seu cargo, à sua importância na organização, provavelmente ainda nos poderá esclarecer muito melhor. E eu queria começar, primeiro, por perguntar ao Dr. Hélder qual é o seu conhecimento de todo o processo e qual foi o seu envolvimento em todo este processo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Hélder Batalha, para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. Responderei com todo o gosto. Portanto, infelizmente, o meu envolvimento do processo é muito reduzido por duas razões muito simples. Em primeiro lugar, a minha função na altura e até hoje na ESCOM era o desenvolvimento do relacionamento com a África e, portanto, onde eu passava e passo grande parte da minha vida. E, portanto, não pude acompanhar o desenvolvimento deste processo. É evidente, tenho conhecimento dele, tive conhecimento dele, e quando nos foi proposto, tive de acordo que ele fosse desenvolvido. Aliás, eu e os restantes acionistas da ESCOM tiveram de acordo em que ele fosse desenvolvido e achámos que era um bom negócio para a ESCOM, mas infelizmente o meu conhecimento é um conhecimento muito reduzido. Eu devo-lhe dizer que nunca tive nenhuma reunião com alguém do GSM, porque infelizmente não estava cá. Lembro-me de ter ido uma vez, a convite deles, ver os estaleiros deles na Alemanha. Foi o único contacto físico que tive com eles e com eles falei. De resto, acompanhava com os meus colegas, como sabem, era o Luís Horta Costa e o Pedro Neto que acompanhavam mais, com o nosso consultor, que era o Miguel Horta Costa, que acompanhava mais todo este processo e, no fundo, mas ia acompanhando, como é, com certa regularidade, quando vinha, portanto, fui acompanhando, mas não tive parte importante no dia-a-dia do desenvolvimento da negociação com a parte alemã. Muito obrigado pela sua resposta. Sr. Deputado Nuno Serra, por favor. Obrigado. Tem noção entre que datas é que a ESCOM fez, no fundo, assessoria ou consultadoria ao consórcio alemão? Tenho uma ideia vaga, mas lembro perfeitamente que inicialmente nós começámos a falar na ESCOM neste processo já em 1996 ou 97, à altura em que fomos informados que haveria esta oportunidade e, como lhe disse, e foi-nos proposta pelo Dr. Miguel Horta Costa esta possibilidade de nós podermos intervir ao nível das contrapartidas, que seria uma componente importante para a negociação
e lembro perfeitamente, e depois andámos vários anos a estudar essa hipótese, isso lembro perfeitamente. Ainda muito antes do concurso propriamente, ele pensava que era importante. Portanto, lembro que foi para aí em 77, 78, 79, não me recordo agora bem a data, 1997, portanto, talvez 97, sim, 98, 99, não me recordo agora perfeitamente da data, mas lembro-me dessa parte. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, até, no fundo, a assinatura do contrato, que foi em 2004, da questão dos submarinos, portanto, a ESCOM fez serviço de consultadoria ao consórcio alemão. E eu pergunto-lhe se, para além desse serviço de consultadoria, em alguma situação foram intermediários ou foram interlocutores com o governo português, em alguma reunião ou em algum processo de toda esta negociação. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Helder Batalha, por responder. Não do meu conhecimento, que eu tenha conhecimento, não houve nenhuma reunião com o governo português do meu conhecimento relativamente a esse assunto. Penso que o nosso relacionamento era fundamentalmente com o German Submarine Consortium e nós, no fundo, assessorávamos todo o aspecto das contrapartidas e era uma componente da proposta que queria ser feita, com certeza, ao governo português relativamente ao fornecimento dos submarinos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda relativamente ao processo da negociação das contrapartidas, em audições anteriores foi aqui, no fundo, ressalvado que a Ferrostal, portanto, era o interveniente mais ativo no fundo, em todo este processo. E eu queria perguntar qual é que era o relacionamento que a ESCOM tinha com a Ferrostal mais precisamente. Não posso ajudar nessa resposta porque para mim o relacionamento era com o consórcio. Penso que a Ferrostal talvez estivesse mais ativa nessa parte do consórcio, mas não o posso ajudar nessa porque francamente não sei. Para mim era o consórcio, era o nosso interlocutor nesta negociação. Sr. Deputado. Neste contrato que a ESCOM tinha com o consórcio, não querendo saber de valores, e até porque há muitos processos a decorrerem, e já aqui tivemos a noção de que provavelmente não faz sentido falarmos de valor, mas faz sentido, se calhar, para perceber realmente as funções da ESCOM neste processo, que era se a remuneração era feita com base em algum FII, em algum achievement que tivesse em toda esta negociação, se era um FII fixo de consultadoria. O que nós tínhamos era um FII fixo de consultadoria, quer dizer, que foi negociado inicialmente. Nós, devo dizer, penso que até na altura até solicitávamos um aumento desse FII e ficou no FII que foi estabelecido, que é do conhecimento público. Obrigado, Sr. Deputado. Neste contrato que a ESCOM tinha com o consórcio alemão, incluía o acompanhamento de alguma parte, não das negociações com, no fundo, a Comissão Permanente com Contrapartidas, mas o acompanhamento das negociações que, por exemplo, a Ferrostal tinha com a Acessia, que era um agrupamento de empresas ao qual foi adjudicado um grande número de componentes para automóveis. Portanto, não posso ajudar, que de facto não me recordo dessa componente. Lembro da Acessia, porque ultimamente, como sabe, houve um processo em tribunal onde se falava desse assunto. Inclusive o nosso consultor, o Dr. Miguel Horta Costa, foi testemunha desse processo, mas francamente não posso ajudar porque não me recordo disso, mas penso que a nossa função era, no fundo, era procurar os clusters que havia em Portugal, no sentido de as contrapartidas fazerem algum sentido para a economia portuguesa. E era o que é o grande trabalho. E, no fundo, indicar ao nosso cliente Ferrostal as áreas que devia propor ao governo português para essas contrapartidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para, no fundo, para perceberem quais eram as áreas que melhor se impunham para esta negociação e ao Governo e para perceberem o que é que era necessário no nosso país, já ouvimos que contrataram a Inteli para vos dar essa assessoria. Em alguma altura tiveram a noção que a Inteli também fazia os serviços de consultoria e acompanhamento a entidades governamentais? Francamente não tenho conhecimento se nós teríamos conhecimento de que a Intel faria esse acompanhamento em atividades governamentais, francamente não sei. Pois, não sei. Sei que a Intel, no fundo, era a nossa consultora neste processo, portanto, na altura, em determinado momento, também era consultora neste processo e que fez, salvo erro, pelo que eu ouvia nas reuniões, um trabalho muito profícuo e muito profissional. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui em audições anteriores tivemos cá o Dr. Castro Caldas, antigo Ministro da Defesa. O Dr. Castro Caldas afirmou aqui que existiria um conflito de interesses por parte da ESCOM no negócio dos submarinos. E eu pergunto-lhe se, ouvindo estas afirmações, que comentários é que tem a fazer isto? Não sinto que tenha havido um conflito de interesses. Fundamentalmente, penso que o Dr. Carlos Caldas deveria referir. Nós temos uma componente financeira dentro do grupo e eventualmente, poderem fazer parte do grupo que, no fundo, financiou a operação, mas não encontrava nenhum conflito de interesse. Aliás, eu penso que, pelo contrato, nós devíamos propor, não era obrigatório que aceitassem o Financial Advisor e o Legal Advisor nesta operação. Portanto, não sinto que havia um conflito de interesse, até porque o Governo português ia com certeza escolher a melhor proposta do ponto de vista financeiro para esta operação, não é? Sr. Deputado. Portanto, considera que mesmo sendo a entidade financiadora que propunha o financiamento para estes equipamentos, sendo também o vosso acionista maioritário, nesse não constituiria qualquer conflito de interesses neste processo. Portanto, nunca houve qualquer pressões de ambos os lados no fundo, para o processo, ou incluídas nesse processo. Não tenho conhecimento de qualquer pressão, Sr. Deputado, relativamente a esse assunto. E, aliás, o Banco Espírito Santo não era o nosso acionista maioritário, era o Grupo Espírito Santo, mas no fundo era em termos, era o mesmo grupo. Mas o Banco Espírito Santo, salvo erro, fazia parte de um consórcio, onde estavam outros bancos internacionais que fizeram a montagem financeira desta operação. Não era o único, não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Helder, outra dúvida que eu tenho aqui é a ESCOM, pouco tempo depois de se fechar este negócio dos submarinos, deixa de fazer consultoria ao consórcio alemão. Nunca esteve em cima da mesa depois de ser também a ESCOM, no fundo, a acompanhar o processo da execução das contrapartidas? Nós, contratualmente, nunca deveríamos implementar as contrapartidas nem a progressão das contrapartidas. A nossa função era definir, escolher e propor ao German Submarine Consortium as contrapartidas que nós achávamos que seriam as melhores para propor ao Governo neste processo. Portanto, não havia nenhum assunto desses em cima da mesa. Na prática é porque não era obrigatório nós implementar essas mesmas contrapartidas, não é? Sr. Deputado. Só mais uma dúvida que me surgiu agora. Portanto, essa proposta das contrapartidas era, em termos absolutos e, no fundo, nominais, e o que eu quero dizer é, o que faria sentido era adquirir-se este produto, esta tecnologia, ou àquela empresa, ou era algo genérico, algo muito mais ligado, por exemplo, ao setor, que faria sentido trabalharmos no setor automóvel, no setor marítimo. Portanto, se era muito nominal, se era mais genérico e mais abrangente.
Como Sr. Deputado, como disse inicialmente, o grande objetivo era definir os clusters no país relativamente e depois promover o seu desenvolvimento através das contrapartidas. Portanto, era muito genérico, não havia nenhum setor específico. Eu me recordo das poucas reuniões onde tive relativamente a este assunto, devo dizer, não devo ter, durante estes anos, relativamente a este processo, por razões que se prendem com a minha atividade dentro da ESCOM, mais de 2 ou 3 reuniões relativamente a este assunto de pontualização deste processo. No fundo, follow-up, saber como é que estava a situação e quais eram os passos seguintes. Lembro da última reunião, foi até onde nós tentámos rescindir o contrato com o German Submarine Consortium, porque eles começaram depois num processo que nós não achamos que seria o correto relativamente a este assunto, mas foram 2, 3 reuniões, não foi muito mais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Esse, no fundo, desligar do consórcio ou essa derivação tem a ver com portanto, esse consórcio não ter seguido as vossas diretivas, ou os vossos conselhos, ou por razões que neste momento não podem ser divulgadas por estarem em segredo de justiça? Essas razões penso não são razões de que estão em segredo de justiça, são razões fundamentalmente de estratégia que nós achávamos de negociação do próprio consórcio, mas foi uma coisa que foi clarificada com eles perfeitamente. Aliás, se bem me recordo, no julgamento que houve relativamente a este assunto, onde houveram vários relativamente a este assunto há muito pouco tempo, foi referido também este pequeno problema, no fundo, da deriva relativamente do consórcio relativamente a uma outra estratégia, não? Obrigado, Sr. Deputado, por favor. Esta estratégia que tem a ver com a estratégia da negociação das contrapartidas. Não, esta estratégia tem a ver com o modelo que, no fundo, o nosso assessor imaginava e propunha para o desenvolvimento deste projeto, que, enfim, teve algumas derivações que na prática ele não acharia que seria o melhor para o projeto, não. Obrigado, Sr. Deputado. Última questão. Há 2 anos atrás, penso que há 2 anos atrás, o Dr. Miguel Horta Costa, ex-consultor da ESCOM, afirmou que houve contrapartidas fictícias. O questiono é se assim o considera e se na altura em que foram negociadas tinham a noção, em alguma vez, que isto poderia acontecer, que poderia, o mesmo processo, não na altura, não tendo a noção que seriam fictícios, que se poderia evoluir para este caminho. Portanto, francamente, não tinha essa noção, não me recordo dessas palavras dele, com certeza que ele publicou isso, as disse muito recentemente, mas não tinha essa ideia relativamente às contrapartidas. A única coisa que eu sei, de uma das poucas reuniões que nós tivemos, era que o objetivo era de facto encontrar para o nosso país umas contrapartidas que de facto fizessem sentido. Portanto, daí o nosso trabalho, o nosso empenho durante anos. Isto não foi um trabalho de 2 meses, 3 meses, nem de 2 anos, foi um trabalho de muitos anos, de muita procura, e portanto, foi isso que nós tentámos fazer e foi isso que nós tentámos contribuir para que a proposta do German Submarine Consortium fosse a melhor e fosse a ganhadora, não é? Portanto, era essa a nossa missão, não é? Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor. Só para terminar, e agradeço-lhe já todas as respostas, porque não farei mais nenhuma intervenção a seguir, e já que foi a ESCOM que realmente teve, no fundo, na gênese da negociação das contrapartidas, considera hoje que foram escolhidas as melhores contrapartidas e se, no fundo, se hoje considera que esse trabalho e que o consórcio e que o Estado português seguiram aquilo que vocês aconselharam e que acham que o Estado, no fundo, ficou bem ressarcido no que diz respeito às contrapartidas pela compra dos submarinos.
Olha, eu acho que as coisas não correram bem, podiam ter corrido muito melhor. Acho que havia, enfim, de parte a parte, alguma falta de experiência relativamente a este assunto, podiam ter corrido muito melhor. Agora, a nossa intenção era que elas corressem muito melhor. E que, de facto, com a assinatura deste acordo e com o desenvolvimento deste negócio, isso representasse para Portugal e para o Estado português uma contrapartida, de facto, que fizesse a diferença, ao invés de outras contrapartidas no passado que tinham acontecido. Este é o nosso espírito, era por aquilo que a gente trabalhava e foi com isto que nós desenvolvemos o negócio da contrapartida, a proposta das contrapartidas ao German Submarine Consortium. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou. Termina, portanto, o conjunto de perguntas do Partido Social Democrata. Segue-se o Partido Socialista. Dispõe também de 10 minutos. Sr. Deputado José Magalhães, presumo, se faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Pela minha parte e pela nossa parte, gostaríamos de juntar às perguntas já respondidas algumas outras. Teve ocasião de dar abertamente uma entrevista ao Expresso recentemente, no dia 9 de agosto, onde sobre esta matéria, perguntado sobre o facto dos investigadores do processo de aquisição de submarinos e torpedos entenderem que era desproporcionado o montante invocado de 30 milhões pagos pelo German Submarine Consortium à ESCOM pelo serviço de consultadoria, declarou que não achava desproporcionado e que os contratos estavam, estou a citar literalmente, estavam feitos percentualmente sobre o volume total dos montantes. Não lhe podendo pedir que faça aqui as declarações que fez na sede própria, gostaria, no entanto, que pudesse ajudar-nos a reconstituir com mais rigor a maneira como o ESCOM trabalhava e, sobretudo, como se relacionava com a contraparte alemã, que exigiu que a ESCOM criasse uma sociedade de veículo no Reino Unido para efeito de realização de pagamentos, uma vez que a ESCOM, nessa altura, tinha sede num offshore, não percebi bem qual, mas de qualquer das maneiras não em território nacional. É capaz de reconstituir como é que esse processo de sugestão ocorreu, julgo, com a sua intervenção e com a intervenção do acionista maioritário? Sr. Deputado Geral Herbatalha. Pois, Sr. Deputado José Magalhães, a situação é a seguinte. Como sabe, tanto o Grupo Espírito Santo era, portanto, a sua sede não era em Portugal e na altura da constituição da ESCOM, a ESCOM também não era. A ESCOM só pôs a sua sede na Europa a partir, salvo erro, não me recordo agora bem, de 2007, 2008, porque no fundo, na altura, a sede da ESCOM era uma sede numa endereço, era uma cidade offshore, no fundo, não é? Portanto, tinha aqui uma delegação e que depois tinha escritórios em África. Portanto, foi essa a estratégia. Relativamente às minhas declarações, eu gostaria de recordar uma coisa que é importante. Quando foram estes problemas com o German Submarine Consortium, que no fundo tiveram a sua repercussão também, como sabe o Sr. Deputado, na Alemanha, o German Submarine Consortium pediu uma auditoria independente a todo este processo. E desta auditoria independente de uma empresa alemã, que fez esta auditoria, fizeram também a análise da nossa prestação relativamente ao montante que foi pago pela mesma e foi considerado satisfatório. Portanto, a resposta que lhe gostaria de dar era esta, que no fundo o que nós solicitámos aos alemães por este serviço foi aceito pelos próprios alemães, portanto era uma negociação depois de muitas negociações, chegámos a esse montante e, ao que parece justo, porque no fundo a própria auditoria do German Submarine Consortium veio relatar-nos de que, e é pública isso, está hoje público na internet, veio relatar-nos que de facto não via, entre o que nós prestámos de serviço e o que foi pago, era razoável o contrato. Obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Certo, mas a minha pergunta, em relação à mudança de orientação da Ferrostal e em relação ao facto de isso ter sido precedido por auditoria, que é muito cuidadosa na forma como examina as relações entre a ESCOM e a Ferrostal, a minha pergunta é centrada sobre a questão de saber como é que os alemães
exigiram que o contacto ou que os pagamentos não fossem feitos a uma sociedade situada no offshore, fossem feitos a uma empresa situada ou sediada no Reino Unido. Porque isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu devido à evolução da lei alemã de que os senhores tiveram percepção também, não é? Portanto, de facto, Sr. Deputado, foi exatamente assim. Portanto, os alemães, em determinado momento, isso recordo-me, porque foi referido e tivemos uma reunião sobre esse assunto nessa altura, portanto, os alemães não poderiam efetuar, portanto, as suas responsabilidades, os seus pagamentos, se a unidade receptora não fosse uma unidade na Comunidade Europeia, devido à evolução, porque o nosso contrato era um contrato muito anterior. Para a lei alemã, na altura, o compliance alemão não levantou problema nenhum, mas na altura do pagamento, sim, levantou. E, portanto, nós constituímos essa sociedade com esse objetivo. Agora, essa sociedade era apenas, na verdade, o Sr. Miguel Horta e Costa. Não, essa sociedade, francamente, não me recordo. Miguel Battaglia. Miguel Battaglia. Sim, o Miguel Battaglia, que era um sobrinho meu, fui eu que lhe pedi, porque ele na altura estava em Londres, e eu pedi-lhe, porque nós necessitávamos de uma pessoa que estivesse presente nesse escritório, mas ele não tinha, a sua função era fundamentalmente de estar no escritório em Londres, não tinha nenhuma funções executivas no escritório de Londres. Certo. A cadeia decisional era uma cadeia que passava pela vossa administração e pelas decisões do acionista maioritário. Uma vez que o pagamento de montantes de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões ou mais não é um ato banal de administração e, portanto, exigia uma confirmação ou um entendimento com o acionista maioritário. Nestes casos, portanto, o entendimento com o acionista maioritário relativamente a este assunto era um entendimento normal. Nós tínhamos um contrato, tinha prazos de pagamento e nós recebíamos nas datas contratuais esse mesmo pagamento. Não havia mais diferença nenhuma relativamente a isso. Portanto, pagámos nas datas contratualmente estabelecidas, eles pagaram nas datas contratualmente estabelecidas no contrato. Certo, mas a questão é, basicamente, pagaram a quem? Porque no ano de 2004, no fim, e depois em 2005, a Ferrostal fez sucessivos pagamentos e esses sucessivos pagamentos foram reencaminhados pela Escom UK para entidades terceiras, designadamente com sedes fora do território da União Europeia. Esses movimentos foram evidentemente sancionados ou decididos pela administração com acordo do acionista maioritário. Sr. Deputado, como sabe, esse assunto está em segredo de justiça, portanto, foi dada uma explicação cabal, profunda, na Procuradoria-Geral da República sobre este assunto. Gostaria imenso de lhe poder explicar, não tem problema nenhum, mas de facto eles estão em segredo de justiça e foram completamente explicados nessa altura e foi explicado tranquilamente todo este processo, que é claro depois, como se verá mais tarde. Obrigado, Sr. Alberto. Certo. Isso significa que, do ponto de vista do vosso relacionamento, a decisão de romper relações com a Ferrostal não resultou deste processo, portanto, destes fluxos, nem de qualquer desentendimento quanto a esses pagamentos, resultou de quê? Na sua... Na minha opinião, eu penso mais tenha de resultado de uma reorientação estratégica relativamente às contrapartidas, como vimos ali com o Sr. Deputado Nuno Serra, e que, portanto, tanto os nossos consultores não estariam de acordo que seria a melhor solução, fundamentalmente isso. Não houve nenhuma outra situação, que eu me recordo, francamente não houve nenhuma outra, nem nunca tivemos qualquer problema que eu me recorde com a Ferrostal. Do meu conhecimento, não tivemos. Tiveram, pelo menos, o grau de divergência bastante para levar à rescisão do contrato, pelas razões que outros membros da administração já nos tiveram a ocasião de comentar e de testemunhar,
e que, enfim, não ouvimos a outra parte, não ouvimos ninguém da Ferrostal sobre essa matéria ainda e nesta sede, mas o que ouvimos dos interlocutores portugueses leva a admitir que a divergência era uma divergência estratégica. Ou seja, que, por um lado, a ESCOM não estava disponível para ser ela própria uma sociedade de veículo de entendimento com empresas terceiras, deduzindo no montante, na FII, que tinha direito, no seu entendimento, a receber os montantes a pagar a essas entidades. Uma vez que não tinha relação com essas entidades e não se sentia senão penalizada até pela sua existência e pela sua, aspas, concorrência. Aspas ou sem aspas, pela sua concorrência. E, portanto, o desentendimento era um desentendimento real. E um desentendimento que se traduziu, de resto, numa rescisão, que é a forma mais radical de dissolver um casamento, não é? Desse tipo. Portanto, teve alguma... Qual é a sua percepção? Porque é impossível que isso não passe pelas mãos dos decisores de forma colegial. O que é interessante procurar apurar é como é que o decisor viu e encarou e geriu essa situação e, por outro lado, como é que o acionista maioritário interveio nesse processo. Porque julgo que interveio. Sr. Deputado, não me recordo se nessa altura o acionista maioritário interveio no processo, francamente não me recordo. O que eu sei é que o nosso objetivo era tentar que as contrapartidas fossem, de facto, na nossa ótica, o melhor que nós pudéssemos trazer para o país e também o melhor que pudesse ser para a proposta da Ferrostal. Quando houve esta deriva, no fundo, como o Sr. Deputado muito bem disse, em que houve uma divergência profunda com a Ferrostal sobre este assunto, que aliás é pública, não é? Portanto, a nossa decisão foi interromper esse mesmo contrato com a Ferrostal. Foi uma coisa que nós fizemos e que foi implementada. Portanto, houve de facto essa... Mas não foi uma contradição assim, então foi uma contradição que houve, que nós não estivemos de acordo com ela, e imediatamente propusemos a rescisão desse mesmo contrato, porque não estávamos de acordo com o modelo que, na altura, a Ferrostal queria, a Ferrostal ou o German Reserva de Consórcio gostaria de implementar. Já agora seria útil, dada a circunstância, que soubéssemos em que consistia realmente a divergência. Porque seguramente a divergência não seria, pelas indicações que nos foram dadas, pelo facto dos senhores discordarem de contrapartidas fictícias ou entendidas como fictícias e a Ferrostal querer essas contrapartidas fictícias. Não sendo assim, qual era a razão da vontade de rescisão? E é concebível que isso não seja decidido com o acionista maioritário? Quer dizer, sendo certo que era um negócio, enfim, razoavelmente importante, ainda provavelmente minúsculo na ótica mais alargada da ESCOM global, vamos chamar-lhe assim? Sr. Deputado, francamente não me recordo se na altura foi uma decisão, não foi, esse assunto não se passou comigo, portanto não me recordo de ter havido uma reunião com o acionista militar sobre esse assunto. Talvez tenha havido, isso pode ser aclarado, uma reunião do acionista militar na altura com o Sr. Luís Horta Costa ou com o nosso consultor sobre esse assunto e tenham decidido de facto fazer isso, mas não me recordo de ter havido uma reunião sobre a rescisão do contrato. Agora, com certeza sim, foi comunicada essa rescisão pelas razões que sabe, foi comunicada essa decisão da rescisão. Isso recordo-me de ser assim ter comunicado. Agora, se houve reuniões anteriores relativamente a essa tomada de decisão, francamente não me recordo, como lhe disse, infelizmente, estou a ajudar no possível, posso ajudar pouco, dado que, enfim, 365 dias no ano deveria passar talvez 50 em Portugal, portanto, e quando eram reuniões muito rápidas e para tomar conhecimento destes assuntos, e dado que na prática também sou acionista da ESCOM, portanto, como tal, tinha reuniões de acompanhamento deste processo, mas a implementação de todo ele não passava muito por mim, De facto, há coisas que eu gostaria de poder explicar, mas neste momento não sei, não lhe posso explicar. Sei que isso foi feito, foi implementado e foi-me comunicado da implementação dessa rescisão e foi na altura aceito pelos alemães e, portanto, o contrato seguiu os seus trâmites normais depois da sua rescisão.
Deputado. Gostava que procurasse regressar ao tema da Escom UK. A empresa, segundo a informação, enfim, aberta, disponível, existiu ou foi criada com este propósito específico, existiu primeiro num determinado endereço, depois noutro, e em 2011, julgo, foi extinta. Essa extinção da Escom UK resultou de que estava extinto o seu fim, tinha consumado a sua existência, teve algum outro negócio ou alguma outra atividade que não a recepção da dívida ou das comissões pagas pela Ferrostal? Sr. Deputado, não tenho bem presente se a Escom UK teve qualquer outra atividade relativamente a outros negócios, por uma razão simples. Nós, em 2007, salvo erro, fizemos uma profunda reestruturação do grupo Escom, dada a sua já dimensão, e, portanto, houve uma série de empresas que foram descontinuadas. A Escom UK, salvo erro, foi nessa altura descontinuada, assim como várias outras em várias áreas, mas, francamente, não me recordo se teria outra atividade. Não, além dessa. Sr. Deputado. Portanto, basicamente, ela existiu por exigência do interlocutor alemão, proibido de utilizar empresas não sediadas no território da União Europeia, e dedicou, ou teve a sua existência com um procurador, enfim, permanente, e dada a circunstância de residir em Londres, sem qualquer outra atividade. Resta-me perguntar qual é a lição que tira desta intervenção da Escom no campo tanto das contrapartidas como no campo do consulting no campo do consulting financeiro. Teve a ocasião de dizer que não interveio, uma vez que foi o Grupo Espírito Santo, através da sua parceria, do seu consórcio com bancos estrangeiros, que estão identificados, que teve a decisão e o protagonismo. Mas em relação à questão das contrapartidas, feito o balanço, a análise overall do processo, e sendo certo que também não tinham expertise nessa matéria, tiveram que a subcontratar à empresa prestigiada Intelli, que balanço é que pode procurar extrair, como empresário que é e interventor nesse domínio, deste processo? O balanço que eu faria hoje é de que, e se fosse hoje esta operação, eu penso que a experiência seria outra, não teríamos cometido alguns erros de percurso que cometemos e portanto, mas na gênese eu acho que o nosso trabalho foi um trabalho profundo, foi um trabalho profissional e foi um trabalho que, se fosse totalmente aproveitado, tinha servido, no fundo, talvez um pouco melhor os interesses a que ele se propunha. Isto é, ser uma boa contrapartida para a proposta que os alemães estavam a fazer ao governo português. Portanto, era essa que eu gostava de lhe dizer. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para já eram estas as questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesta primeira ronda também, segue-se o Grupo Parlamentar do CDS-PP, dispõe também de 10 minutos. Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor, pode iniciar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao nosso convidado o facto de estar aqui e, de facto, a circunstância de estarmos a ouvir dois representantes da Escom de maneira tão seguida facilita-nos bastante a vida, porque torna-se fácil perceber o que é que ainda poderá não estar esclarecido, o que, muito francamente, neste momento também já não é muito, uma vez que já antes daqui ter chegado e também nestes dois interrogatórios que me precederam, explicou muita coisa. Eu gostava só de clarificar aqui dois aspectos. O primeiro tem a ver com as contrapartidas, a apresentação de contrapartidas. Já nos disse que a sua atuação, enfim, era limitada, mas eu perguntava-lhe se, e uma vez que a Escom começou a prestar assessoria, tanto quanto nos foi dito, a algures em 97, 98, portanto ainda antes do concurso se ter iniciado,
Eu gostava de confirmar consigo que começaram logo de início a trabalhar em contrapartidas e que logo inicialmente os concorrentes começaram a apresentar contrapartidas, muito antes de haver decisão de adjudicação. Senhora Deputada, a área da assessoria da ESCOM em Portugal começou antes até. Começou com o novo aeroporto de Lisboa. Nós éramos promotores do novo aeroporto de Lisboa. E, portanto, foi nessa área que nós começámos, daí eu ter-lhe dito que nós nos propunhamos também a fazer. E chegámos a formar um consórcio, e eu penso agora, que foi talvez nessa fase da formação do consórcio, onde os nossos consultores tomaram conhecimento com os alemães, porque a Ortif, que era uma empresa alemã, penso eu, deste mesmo grupo, também fazia parte do consórcio e, portanto, devem ter, penso eu que foi nessa altura. Portanto, nós, ainda antes das contrapartidas, nós tínhamos esta valência também, ao nível da assessoria. Muito obrigada, mas o que eu lhe perguntava era em relação às contrapartidas que foram sendo apresentadas e desde o período em que abre o concurso, que é em 98, até ao momento em que finalmente há uma lista aprovada de contrapartidas, que é, creio eu, algures no fim de 99, e daí por diante, porque elas continuaram a ser apresentadas e a ser alteradas, eu pergunto como é que isto funcionava, como é que eram avaliadas as contrapartidas. O que eu quero perceber é o seguinte: quando uma contrapartida é avaliada pelo seu valor, que é, por exemplo, por hipótese, uma encomenda de 200 milhões ser avaliada em 200 milhões, eu percebo a avaliação. Aquilo que se torna bastante mais difícil é quando estamos a falar, por exemplo, de tecnologia ou know-how, perceber quanto é que o país pode ganhar pela implantação daquela tecnologia e know-how, quando estamos a lidar, por assim dizer, com multiplicadores. O que eu lhe perguntava é, neste período e sobretudo até haver um enquadramento contratual de contrapartidas, se lidou com isso e se tem noção de como é que se avaliava as contrapartidas e que tipo de contrapartidas eram procuradas. Senhora Deputada, infelizmente não lidei com isso e não fazia parte dessa equipe que, no fundo, tratava das contrapartidas. O que eu sei era que as contrapartidas eram propostas, portanto, ao nosso cliente alemão e que ele, no fundo, as negociava com os seus interlocutores no governo português, portanto, da comissão, no fundo, de contrapartidas que existia no governo português. Isso sim existia. E nós assessorávamos a parte alemã no melhor procedimento e no melhor que nós achávamos que seriam as contrapartidas para Portugal, para serem bem aceitos e ser uma componente da proposta importante, porque a componente das contrapartidas era muito importante, como era a do preço, como era a das condições de pagamento. Portanto, era a nossa função. Mas eu, francamente, nunca integrei nenhuma reunião desse tipo, nunca estive em nenhuma reunião de contrapartidas, porque, no fundo, tínhamos os assessores, que as pessoas que tratavam desse assunto realmente nestas reuniões. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Também já foi aqui dito que a ESCOM prestou consultadoria a vários concorrentes em processos de aquisição de equipamento militar, para além deste processo dos submarinos. Disseram-nos aqui também que a ESCOM prestou consultadoria ao concorrente Augusta no ZH-101, em helicópteros, e que também prestou em vários outros em que os seus concorrentes não ganharam o concurso, perderam o concurso. Eu perguntava-lhe se lembra que concorrentes foram estes e que concursos foram estes. Muito obrigado. Senhora Deputada, eu acho que a partir do momento em que nós tínhamos uns consultores para as contrapartidas, a partir do momento em que eram lançados os concursos por parte do Governo português nas várias áreas militares, portanto, o apetite era, no fundo, de fornecer e oferecer contrapartidas aos vários concorrentes. Era esse o nosso objetivo, porque achávamos, enfim, que tínhamos parceiros à altura, que podíamos prestar um bom serviço e que, portanto, na prática, podíamos ser um elemento importante para o proponente dos vários equipamentos militares. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigada. E, por último, eu gostava de saber, e porque tenho lido isto ao longo dos anos várias vezes, se a ESCOM alguma vez forneceu ao Ministério da Defesa, no âmbito do processo dos submarinos, se forneceu ao Ministério da Defesa um projeto de engenharia financeira pelo qual cobrou 30 milhões de euros, ou se isto não tem pés nem cabeça.
Senhora Deputada, eu acho que o que disse, esta última frase, exatamente, não tem pés nem cabeça. Nunca fornecemos nenhum projeto de engenharia financeira ao Ministério da Defesa, nunca. Portanto, o nosso contrato era com uma empresa alemã e foi com ela com que sempre negociamos. Senhora Deputada, não por ter mais nada. Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos, dispõe também de 10 minutos, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o nosso convidado. A primeira questão que tinha para colocar prende-se com isto que foi agora referido. O Dr. Castro Caldas, também numa audição aqui, havia-nos referido precisamente isso, que havia um envolvimento, ou a ESCOM tinha conhecimento, estava envolvida nesta questão da definição da componente do modelo de financiamento dos equipamentos militares e de referirmos agora que não. Mas relativamente ao financiamento geral da lei de programação militar, há algum envolvimento ou houve alguma participação na definição da forma de execução da lei de programação militar ou não? Sr. Deputado João Ramos, nós temos muitas valências, mas a financeira não temos e nunca prestámos qualquer assessoria nesse sentido. Relativamente à lei da Programação Militar, desconheço totalmente se alguma vez nós, do meu conhecimento, nunca fizemos nenhuma proposta desse tipo da lei da Programação Militar. E relativamente à componente financeira, de facto, não é a nossa valência, não nos metemos nela. O nosso contrato só dizia que podíamos indicar, mas não era obrigatório que aceitassem. Portanto, na prática, o Financial Advisor e o Legal Advisor, no fundo, não é? Era só fundamentalmente isso. Perante esta resposta, gostava de colocar outra questão que tem a ver com a forma como era administrada a ESCOM, e era perceber como é que o Grupo Espírito Santo, que teria quase 67% das ações da ESCOM, como é que o Grupo Espírito Santo fazia a sua intervenção junto da administração da ESCOM? Sr. Deputado, o Grupo Espírito Santo tinha 2 administradores dentro da ESCOM, eu representava 33% do capital e os outros 2 administradores os 67% do capital. Portanto, era assim que era gerida a ESCOM, como todas as empresas do grupo. Portanto, na prática, tinham os seus próprios representantes no Conselho de Administração. Muito obrigado. Então, o que nós não deixamos, o que nós estranhamos é que depois se diga que não há aqui incompatibilidades ou conflito. Parece-nos estranho. Por um lado, o Grupo Espírito Santo detém 67% da ESCOM, que faz assessoria à entidade que vende os submarinos ao Estado português. Por outro lado, o mesmo Grupo Espírito Santo, através do Banco Espírito Santo, cria um modelo de financiamento para a aquisição de submarinos que o Estado português não compraria se não houvesse um modelo de financiamento, uma vez que não tinha dinheiro para os comprar. E dizer que nisto tudo não há aqui uma questão de incompatibilidade, ou tendo o mesmo grupo por 2 vias e podendo terminar por 2 vias no mesmo negócio, do lado do comprador e do lado do vendedor, parece-nos estranho que se possa afirmar isto com essa clareza e com esse à vontade. Ao Sr. Deputado, de facto, pode parecer estranho, mas a realidade é essa. Portanto, o Banco Espírito Santo, portanto, apresentou uma proposta ao Governo português, tanto com o meu conhecimento, não é um assunto que eu tenha tratado ou que tenha sido do meu conhecimento, relativamente ao financiamento desta operação. E fez um consórcio, montou um consórcio com outros bancos internacionais e fez uma proposta e ela foi aceita. Não vejo que haja aqui, está a ver, o nosso objetivo quando nós nos propusemos a fazer a questão de contrapartidas não era fundamentalmente de que o banco viesse a fazer o financiamento. Poderia ser uma das entidades financeiras a ser contactadas para esse mesmo financiamento, mas não era esse o nosso propósito, o nosso objetivo, nem daí dizer, se me permite, que não achar uma grande contradição, não acho uma contradição nessa proposta. Até porque outros grupos financeiros, com certeza, que fizeram as suas propostas relativamente ao mesmo assunto. Para além de que o administrador da ESCOM, que tratava do processo, era um dos administradores indicados pelo Grupo Espírito Santo.
Afirmativo. Um dos administradores que tratava deste processo, e que penso que acabou de sair daqui, era de facto, um dos administradores indicados pelo Grupo Espírito Santo à administração da ESCOM desde a sua fundação. Exatamente. Sr. Deputado. Muito obrigado. Relativamente à participação da ESCOM noutros processos de aquisição de equipamentos militares, há um grande enfoque na questão dos submarinos, há também a questão dos helicópteros EH-101. O Sr. Horta e Costa, que esteve aqui antes, não referiu relativamente à questão dos torpedos, que o Ministério da Defesa Nacional diz que a ESCOM também esteve envolvida no processo dos torpedos. O Sr. Horta e Costa acabou por nos dizer que teve numa fase inicial e depois a ESCOM acabou por passar o processo a outra empresa. Por isso há aqui um grande envolvimento em processos de contrapartidas, de contrapartidas de dimensão, e gostava de saber esta questão da aquisição ou da prestação de assessoria por parte da ESCOM a empresas que vendem equipamento militar, qual era a sua importância naquilo que era a componente de negócio da ESCOM e quanto é que a ESCOM ganhou com estas assessorias destes equipamentos em específico? Portanto, como disse e referi anteriormente aos outros senhores deputados, o objetivo inicial da ESCOM era fundamentalmente o desenvolvimento do seu projeto em África. A partir do momento em que houve uma oportunidade termos conhecimento de um consultor que nos poderia ajudar nesse sentido, nos fez uma proposta, e depois tivemos também o apoio da Intel, que nos deu alguma massa crítica relativamente a esta situação toda. Portanto, nós achámos uma boa área de negócio a exercer esta atividade ao nível das contrapartidas. E foi isso que fizemos. Relativamente à componente dentro da componente da ESCOM na sua globalidade, era uma componente relativamente reduzida, porque, como o Sr. Deputado sabe, e é do conhecimento público, a ESCOM deve ter investido nos últimos 20 anos cerca de $1 bilhão só em África. Portanto, isto era uma componente muito pequena. E fomos, de facto, os precursores desta cooperação de Portugal, fundamentalmente com Angola, que, enfim, deu os frutos que o Sr. Deputado, com certeza, deve conhecer. Sr. Deputado. E, tendo em conta que a ESCOM avançou nesta área de negócio, nas circunstâncias que o referiu agora, tendo em conta que isto tem trazido alguns dissabores, este processo, nomeadamente por conta dos processos judiciais, a ESCOM, como é que avaliam a participação? Neste momento a ESCOM arrepende-se de ter avançado nestes negócios, e já agora questionar, até como última questão, o Sr. Luís Horta e Costa lamentou aqui até o envolvimento da ESCOM nestes processos por causa precisamente destas polémicas, até classificou como o patinho feio a ESCOM, o patinho feio relativamente a todos estes envolvimentos. É esta também a perspectiva que tem enquanto Presidente do Conselho de Administração da empresa? Como é evidente, Sr. Deputado, não foi para nós muito agradável, muito simpático, portanto, ver agora o resultado nesta fase final do que resultou o assunto das contrapartidas e envolvimento da ESCOM neste assunto. De qualquer maneira, dado que estamos tranquilos com este assunto e que na nossa consciência ele correu bem e fizemos aquilo que devíamos ter feito, estamos perfeitamente tranquilos relativamente a este assunto. Foi pena de não podermos, enfim, clarificar melhor toda esta situação, porque veriam que é tudo muito mais simples. Hoje, se me dissessem se eu proporia aos sócios maioritários nós entrarmos num esquema de contrapartidas, eu talvez dissesse que sim, porque na prática nós também aprendemos muito. Eu acho que em negócios desta dimensão as contrapartidas executadas como devem ser executadas são importantes para o país receptor, e é um modelo que continua a ser utilizado pelo mundo inteiro.
e eu penso que talvez nós o fizéssemos de novo, mas foi pena, de facto, que tivesse representado pela ESCOM uma imagem negativa relativamente a toda a sua atividade, fundamentalmente em África. Foi uma imagem que, no fundo, depois, com estes problemas judiciais, com o que nós conhecemos hoje, foi, de facto, uma imagem que nós poderíamos ter evitado, mas são as circunstâncias da vida, não é? E, portanto, nós estamos aqui exatamente como fruto dessas circunstâncias, para dar explicações ao Parlamento sobre o que aconteceu, daquilo que nós conhecemos, como a Procuradoria-Geral da República tem a sua função de indagar o que acha que não é claro, mas isto é um problema da nossa sociedade, ao desenvolvimento todo de toda a nossa atividade. E, portanto, e cada um tem a sua função e dá as explicações que acha que deve dar para clarificar esta situação. De facto, foi um problema para nós durante esse tempo. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não queria fazer mais perguntas, agradecer e só referir que relativamente àquilo que referiu agora, esta perspectiva do lado de uma empresa que presta assessoria ao vendedor e que persistiria neste modelo e repetiria este modelo, da parte do comprador foi-nos referido já aqui várias vezes, por quem hoje já não tem responsabilidades políticas, já disseram-nos aqui várias vezes que este modelo não seria um modelo de repetir e até está em abandono este modelo de assessorias, comprovando-se que de contrapartida, comprovando-se que ele afinal não funcionou bem. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum comentário, Sr. Helder Batalha? Não. Passamos ao último partido nesta primeira ronda a fazer perguntas. É o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Semedo, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Helder Batalha. A minha primeira pergunta tem a ver com a sua carreira profissional e perguntar-lhe se nos pode dizer em que condições e como é que, julgo eu que foi fundador da ESCOM, em que condições, em que circunstâncias se verificou a criação da ESCOM e a sua integração desde a sua fundação. Muito obrigado, Sr. Deputado, por me permitir responder a esse assunto. Portanto, em 1990 e 91, quando a privatização do Banco Espírito Santo, uma das primeiras decisões que, ao que parece, foram tomadas foi de poder o Grupo Espírito Santo dar o seu histórico com a África e fundamentalmente com Angola, com Moçambique, enfim, com as ex-colónias portuguesas, poder retomar essa atividade e poder começar a cooperar com a África. Portanto, quando se definiram e decidiram, portanto, e tomaram essa decisão, faltava encontrar alguém que pudesse, no fundo, implementar essa mesma decisão. E foi-me feita uma proposta relativamente a este assunto que eu aceitei. Como sabe, sou tanto angolano como português, do qual me orgulho muito, e, portanto, o meu objetivo na prática era poder com o Grupo Espírito Santo, que era um grupo de referência em Portugal, poder, no fundo, levar para Angola, levar para Moçambique, levar para as ex-colónias portuguesas, fundamentalmente para Angola e para Moçambique na altura, a cooperação que eles bem necessitavam e que nós podíamos implementar. E tenho muito orgulho nisso, porque, no fundo, conseguimos fazer um trabalho extraordinário do meu ponto de vista, tanto como Grupo Espírito Santo como MESCOM. Portanto, a decisão feita pelo grupo foi muito importante. Devo-lhe dizer também que tive um grande apoio do Dr. Ricardo Salgado em todo este processo, que nunca me negou nem meios para o investimento, nem qualquer outro tipo não tive qualquer tipo de entraves nas decisões que foram tomadas relativamente a investimentos estratégicos que foram feitos em Angola durante o tempo da guerra e que foram fundamentais para nós, e dos quais resultaram também, como sabe, benefícios substanciais para Portugal. Portanto, foi assim que foi formada a ESCOM e foi assim que nós desenvolvemos o nosso projeto de cooperação com a África, fundamentalmente com Angola. Obrigado, Sr. Deputado. Na altura, portanto, em 91, quando lhe foi feita essa proposta, esse convite, melhor dizendo, portanto, trabalhava no Grupo Espírito Santo.
Não, nunca trabalhei no Grupo Espírito Santo. Fui convidado por um amigo comum que conhecia do meu relacionamento da África, enfim, na prática toda a gente sabia do meu relacionamento com a África. Eu já nessa altura dava apoio e assessoria a algumas instituições portuguesas relativamente aos seus problemas com a África, na altura os problemas da dívida existentes com a banca, etc., que sempre foram uma constante até essa data, e portanto era conhecido, dado o meu bom relacionamento e o meu conhecimento das questões africanas, fundamentalmente angolanas. Pois eu fiz a pergunta desta forma não porque tivesse essa ideia, mas porque julguei que consigo, se tivesse verificado o mesmo com o Sr. Luís Horta Costa, que esteve aqui antes e que disse que sempre tinha trabalhado no Grupo Espírito Santo, e portanto eu julguei que os dois tivessem tido um percurso semelhante, e foi por isso que fiz a pergunta nestes termos. Foi por isso que fiz a pergunta nestes termos, está inteiramente esclarecido. A minha segunda questão diz respeito ao seguinte. Eu percebo o que é que a ESCOM viu no consórcio alemão, nos fabricantes e neste projeto e neste negócio dos submarinos. Eu isso entendo perfeitamente. É um projeto de grande dimensão. Agora, o que eu só não compreendi até agora é o que é que os alemães viram na ESCOM. Porque as contrapartidas, trata-se de um conjunto de financiamento, investimentos, projetos para promover a economia nacional, e a ESCOM a sua expertise digamos, no território africano, a política africana, nos meios africanos, na sociedade africana. Portanto, eu não consigo, até agora, já pus esta mesma questão ao Sr. Miguel Horta Costa, Luís Horta Costa, perdão, ainda não compreendi o que é que recomendou aos alemães o nome da ESCOM, quando a ESCOM era uma sociedade, enfim, que tem outra natureza, outro tipo de atividade. E gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, sobre quais foram os mecanismos, os fatores que, digamos, promoveram esta aproximação entre dois mundos tão diferentes. Sr. Deputado João Semedo, eu vou tentar dar-lhe uma resposta muito subjetiva, porque na prática é uma pergunta que tem que ser feita aos alemães. Mas eu penso que quando nós promovemos, como também expliquei à Sra. Deputada, um dos consórcios para a construção do novo aeroporto de Lisboa, e havia na parte desse consórcio também uma empresa alemã, começaram a haver algumas ligações com os alemães por parte dos nossos consultores, e portanto aí nasceu a ideia, imagino eu, de nós podermos também ajudar nesse setor das contrapartidas. Penso também que é um facto importante que uma empresa como o German Submarine Consortium tinha das três maiores empresas alemãs, sentisse algum conforto relativamente à ESCOM por pertencer a um grupo sério, a um grupo de alguma dimensão em Portugal, e que no fundo lhe podia fazer um trabalho profundo relativamente a este assunto. E portanto, como conheceu esses consultores, eu penso que será sido por aí o início desta porque a proposta vem-nos pelo consultor, está a ver, vem-nos por esse mesmo consultor, não é? Deputado. Eu queria recordar-lhe duas perguntas e duas respostas suas a uma entrevista já aqui citada, se não estou em erro, pelo Sr. Deputado José Magalhães, que é uma entrevista relativamente recente, que teve a ocasião de dar ao Semanário Expresso. A primeira pergunta é a seguinte: o que se passou com o negócio dos submarinos do qual é arguido? E a sua resposta é: trabalhámos e muito nesse negócio desde 1996. Aconselhámos os alemães do GSI sobre quais as contrapartidas que deviam propor ao governo português. Esta é a primeira resposta. Eu já irei depois. Segunda pergunta. Os investigadores consideram desproporcional o montante de 30 milhões pagos pela GSC à ESCOM pelo serviço de consultadoria. E a sua resposta é: não acho. Os contratos estão feitos percentualmente sobre o volume total dos montantes. Aos procuradores respondi ao que me foi perguntado e esclareci tudo.
fiquei tranquilo. A única coisa que me preocupa é a imagem que as pessoas possam ter, pensando que nos apropriámos de dinheiro que não era nosso. Bom, esta parte não interessa. Eu queria me concentrar na primeira pergunta, melhor dizer, na primeira resposta, e depois no início da segunda resposta. Então, para ser mais simples, começarei por esta segunda. Quando diz, não acho que se possa considerar desproporcional o montante de 30 milhões pagos pela GSG à ESCOM, o senhor está a dizer que foram 30 milhões ou não está a dizer? É porque uma das leituras possíveis desta resposta é que, ao afirmar que não acha desproporcional, está a confirmar os 30 milhões que a pergunta inclui, tal como foi formulada pelo jornalista que o entrevistou. Portanto, a minha pergunta em concreto era esta: sim ou não são 30 milhões. A segunda tem a ver com o que o senhor disse há pouco, que o contrato incluía um FII que era do conhecimento público. Ora, pode ser do conhecimento público, há milhões de coisas que são do conhecimento público e felizmente não são do meu conhecimento, mas eu tenho algumas dúvidas que o FII seja do conhecimento público. No entanto, se é assim, eu agradecia então que me informasse, tivesse a gentileza de me informar a mim, porque eu não faço parte deste público conhecedor desse FII. Portanto, sobre esta segunda pergunta e segunda resposta, são estas duas perguntas que lhe queria fazer, depois voltaríamos ao outro assunto. Bom, Sr. Deputado, relativamente aos 30 milhões, não foram de facto 30 milhões. Quando o jornalista se referiu aos 30 milhões, o meu espírito era a grandeza do negócio, que foi à volta disso. Como sabe também, não sei se sabe, mas como é evidente, a ESCOM não recebeu nem pouco mais ou menos isso. Portanto, nós tivemos que pagar advisors, legal advisors, consultores, e portanto a verba não foi exatamente essa. Relativamente ao ser do domínio público, quando eu digo domínio público, é que eu vejo sempre em todos os jornais falar em 25 milhões, em 22 milhões, em 30 milhões. Portanto, andamos sempre naquela ordem de grandeza do domínio público. Se nós imaginemos que o negócio foi à volta de 1.000 milhões, portanto, se toda a gente, se o sistema do domínio público foi à volta de 25 milhões, 24 milhões, portanto, será uma percentagem relativamente a essa. Portanto, o espírito, quando eu falo de domínio público, é exatamente esse. É por ser público que o montante recebido foi mais ou menos esse, não recebido pela ESCOM, como lhe digo, foi inferior, dado o pagamento que teve de fazer a terceiras partes, aos advisors, aos advogados, etc. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me só procurar precisar melhor, para que não haja nenhuma dúvida sobre isto. A pergunta está feita em termos pelo jornalista que o entrevistou, como um pagamento à ESCOM. Um pagamento não significa o lucro da ESCOM. E, portanto, se bem percebi a sua pergunta, o que me está a dizer é que a ESCOM não lucrou 30 milhões com este. Pronto. O que não significa que não possa ter sido isso o valor do contrato, porque, entretanto, houve um conjunto de despesas que a sociedade teve para permitir, enfim, realizar este trabalho. E, portanto, está-me também a dizer, se bem sei fazer contas, que isto significaria qualquer coisa como, aliás, na base das notícias públicas a que se referiu, algumas provavelmente até pouco fundamentadas, que isto teria um FII na ordem dos 2,5%, basta fazer as contas, 25 milhões, dará mais ou menos, se o contrato é de 1.000 milhões, portanto não dará longe disso. Portanto, esclarecido isto, era isso que eu não quero esclarecer mais do que isto, queria voltar então aqui à primeira pergunta sobre o trabalhámos muito nesse negócio desde 96, para lhe pôr uma questão muito diferente daquelas que tenho estado aqui a colocar. É porque há uma referência muito insistente, digamos assim, ou continuada, não é? Continuada, sobre as razões que terão levado, as razões que levaram a ESCOM a rescindir o contrato, enfim, estão mais ou menos entendidas. As razões que conduziram o consórcio a mudar de orientação relativamente às contrapartidas e, eventualmente, a assumir uma orientação diferente daquela para que a ESCOM os tentava orientar,
é que ainda não está muito esclarecido. E é um ponto importante. E quero até dizer que julgo para a maior parte, julgo para todos os deputados desta Comissão, esta ideia que o consórcio mudou de plano, digamos assim, a partir de determinada altura, e que isso até terá contribuído para que a ESCOM tivesse rescindido o contrato, é uma informação e uma ideia que não existia. E, portanto, o que significa que vale a pena fazermos estas audições que ali o Sr. Presidente tão insistentemente tem marcado umas atrás das outras. Mas isto para dizer o seguinte: a ideia com que eu fico depois de o ouvir assim, depois de ouvir o Sr. Luís Miguel Horta Costa e uma outra audição anterior a estas duas, é um pouco esta cronologia. Foi feito um programa de contrapartidas com o qual os alemães ganharam um concurso. Ganho o concurso, os alemães desinteressaram-se dessas contrapartidas e, eventualmente, interessaram-se por outras. E digo isto porquê? Porque a cronologia bate certo com o que eu estou a dizer, o que não quer dizer que o que eu esteja a dizer esteja certo. Estou a dizer que o que eu estou a dizer sustenta-se na cronologia, podendo não ser exato. Portanto, a minha pergunta é ou não assim? Acha que, na opinião que tem, da forma como avalia com esta distância, que o programa das contrapartidas deixou de interessar ao fabricante a partir do momento em que o contrato ficou claro que era para este consórcio? Não sei se fui claro na pergunta, julgo que sim. Sr. Deputado, foi muito claro. Veja, a pessoa indicada para, de facto, responder claramente a essa situação é o Dr. Miguel Horta Costa, que, no fundo, acompanhou este assunto, fez a proposta relativamente, quando os alemães, depois de ganharem o concurso, alteraram, ou pelo menos tentaram alterar substancialmente a orientação relativamente às contrapartidas, mas, de facto, nós não concordámos com essa orientação. E tal não concordámos com essa orientação, porque também penso que é público, e veio nesse julgamento que decorreu sobre este assunto, que nós, inclusive, fizemos uma carta sobre isso. Quer dizer, nós fizemos uma carta e dizemos exatamente isso, que não estávamos de acordo com o modelo. Aliás, foi referido pelo Dr. Miguel Horta Costa como testemunha desse julgamento. Portanto, houve uma reorientação por parte dos alemães relativamente a esse assunto, como é evidente, com o qual nós não estávamos muito de acordo. Daí, nós tentámos rescindir o contrato e rescindimos. 2, houve uma orientação diferente por parte dos alemães. Tinham perfeitamente, porque as contrapartidas eram uma proposta que eles poderiam aceitar ou não. E, portanto, a forma de as fazer e da maneira de as fazer. Agora, nós tínhamos uma ideia concreta sobre isso inicialmente, e francamente, todas as reuniões que nós tivemos, a ideia era, de facto, muito virada para clusters importantes da economia nacional que, de facto, iriam fazer toda a diferença nessas contrapartidas. Portanto, a resposta, sim, é isso. Houve uma reorientação nítida por parte dos alemães, penso eu, pelo que é público hoje em dia e pelo que como confirmou o Dr. Miguel Horta Costa, e, portanto, daí nós também termos rescindido depois, posteriormente, o contrato com eles. Sr. Deputado. Muito bem, queria fazer uma pergunta que há pouco já tivemos a oportunidade de conversar com o Sr. Luís Horta Costa, e que é a seguinte. Nós conversámos na audição anterior sobre o comunicado que a ESCOM fez procurando esclarecer algumas notícias que surgiam na comunicação social, na opinião pública, e que do ponto de vista do Conselho de Administração da ESCOM não correspondiam à verdade. Esse comunicado, como sabe, tem 4 pontos. O último ponto, o 4º, sublinha que todas as decisões foram do conhecimento e da concordância dos acionistas, sendo o senhor o Presidente do Conselho de Administração, que está-se a referir ao Grupo Espírito Santo, portanto não se está a referir a si próprio, como é óbvio, portanto isto é dirigido ao Grupo Espírito Santo, e depois diz a definição de critérios ou políticas de distribuição de resultados, prémios e dividendos, também do conhecimento dos acionistas.
Há pouco, em conversa, portanto, no diálogo com o Sr. Luís Horta Costa, ele diz-nos, eu perguntei-lhe se isto significava, se isto queria dizer que tinha havido, que a política, no caso dos submarinos, de prémios, dividendos e remunerações, tinha sido, obviamente, do conhecimento dos acionistas, mas, para além disso, que ela teria sido diferente daquilo que era habitual no grupo ou até na própria ESCOM. E o Sr. Luís Horta Costa disse que ela tinha sido ligeiramente diferente. Eu queria lhe perguntar em que é que consistiu essa diferença. Porque não é por acaso, nem porque não tinham mais nada que escrever, que esta referência aos prémios, aos resultados e aos dividendos surge no comunicado. Quer dizer, um comunicado em 4 pontos, todos eles querem dizer alguma coisa. Se fossem 40, a gente ainda podia dizer isto é para encher. Não, mas aqui não é nada para encher. É tudo dirigido ao Grupo Espírito Santo e há esta questão que me deixa intrigado. O que é que mudou na política de resultados, prémios e remunerações e dividendos relativamente a outras circunstâncias, a outros contextos, no grupo ou na própria ESCOM? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, cada negócio é um negócio, a política de prémios e de bónus é definida em função, era definida em função de cada situação concreta e este caso foi um deles. Quando nós fizemos esse comunicado e dissemos que era de perfeito conhecimento da administração do Grupo Espírito Santo, isto é, do seu acionista maioritário, toda essa política de bónus, o que quer dizer é que tinham perfeitamente conhecimento da distribuição desses mesmos bónus, não é? Era o que a gente queria dizer. Sr. Deputado, o seu tempo está excedido, não sei se tem ainda mais algum esclarecimento complementar, dar-lhe a palavra para esse efeito, se quiser. Muito obrigado, era só para concluir este ponto e, entretanto, agradecer as suas respostas, mas dizer-lhe o seguinte, este comunicado surge num momento em que, enfim, de forma um pouco difusa, com uma origem pouco identificada, pouco esclarecida, surgem notícias de que a ESCOM, como, enfim, a entidade principal neste processo, terá distribuído, entre aspas, luvas e outros benefícios, digamos assim, um conjunto variado de pessoas, não identificadas sequer, mas em alguns casos até sugeridas. Portanto, o comunicado é para responder a isso. E, na realidade, o que o comunicado diz é que tudo isto era do conhecimento do Grupo Espírito Santo, e, portanto, ou dos acionistas, melhor dizendo, e, portanto, tudo aquilo que foi feito, não foi feito debaixo da mesa, mas foi feito tomando decisões que os próprios acionistas, naturalmente a administração também, assumiu. E, portanto, é por isso que eu acho que é importante que este ponto esteja aqui, porque ele diz exatamente isso. É um esclarecimento da administração sobre uma prática que estava a ser acusada de ter distribuído benefícios e luvas de uma forma relativamente indiscriminada, ou, enfim, ou orientada, como quiser, e esta é a resposta a isso. E, portanto, agradecendo os seus esclarecimentos, queria, no entanto, só sublinhar este ponto e muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Albertano, não sei se tem mais algum comentário. Não, Sr. Deputado João Semedo, portanto, só para lhe dizer que o espírito era na prática de dizer que o acionista maioritário já tinha conhecimento. Portanto, mas tudo se passa, eu tenho pena de não poder explicar porque está em segredo de justiça, mas tudo se passa dentro do universo do Grupo Espírito Santo, portanto, não tem outra implicação que não essa. Muito obrigado. Passamos agora à segunda ronda, em havendo intenção dos partidos de a usarem. A diferença da segunda ronda só é que a pergunta será corrida de 5 minutos e a resposta também será uma resposta corrida de tempo seguido em relação a cada uma das perguntas. O Partido Social Democrata faz-me sentido que não pretende usar a segunda ronda. Partido Socialista. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, por favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tinha apenas uma questão e importaria clarificar, e dirijo-me obviamente ao depoente, que o que está ao abrigo do segredo de justiça é o que consta do processo. Não propriamente as declarações que possa prestar sobre matéria que lhe seja dirigida, tanto mais que está perante uma comissão de inquérito, não está perante uma comissão
ordinária, digamos, da Assembleia da República. E aquilo que eu lhe iria perguntar, clarificando aquilo que está em cima da mesa, não ignora, até porque eventualmente terá sido diretamente inquirido sobre isso, que no âmbito das investigações de Munique há uma referência a pagamentos feitos à Excom UK, em que haveria, por parte das autoridades alemãs, a suspeita de que esses pagamentos teriam sido corruptos. A expressão, desconheço alemão, mas a tradução será aproximadamente essa. Ora, aparentemente, o Ministério Público, aí sim, vinculado ao Segredo de Justiça, o Ministério Público, aparentemente, terá considerado que o valor que foi pago à Excom, considerados os pagamentos que foram feitos a outras instituições não totalmente identificadas no âmbito do contrato de aquisição de submarinos, aparentemente pagos como contrapartida a apoio jurídico e FIIs mensais, não seriam adequados a suportar aquilo que acabou por referir, ou seja, que estivessem integralmente justificados. A pergunta que eu lhe faço, e essa teria que me responder, é, obviamente, a que entidades foram pagos no âmbito do contrato de fornecimento dos submarinos, aqueles que genericamente disse legal advisor, advogados, etc. Aquilo que eu lhe iria perguntar é, alegadamente, a quem é que foram pagos essas verbas, porque eventualmente serão essas as pessoas que teriam que vir depor esta Comissão de Inquérito e, portanto, a minha pergunta, muito diretamente é esta, agradecendo antecipadamente a sua resposta. Com certeza, Sr. Deputado. Portanto, do meu conhecimento, e conheço o processo, portanto, não foram pagos, para além dos legal advisors, do apoio técnico que foi dado a este processo, não foram pagos quaisquer montantes, comissões, tudo o que possa imaginar fora do universo do Grupo Excom. Portanto, é isso que lhe posso garantir. Só para clarificar, ainda, apesar desta segunda roda ser una... Teria direito ainda a uma terceira, mas talvez seja mais útil, de facto, pormenorizar a pergunta, se ainda quer algum esclarecimento adicional, é mais económico, por assim dizer. Exatamente. Só para clarificar o que é que entendo por universo Excom, ou seja, que são pessoas que têm uma relação laboral com a Excom, têm uma relação contratual com a Excom, o que é o universo Excom. Muito obrigado. Relação acionista ou contratual? Relação acionista ou contratual? Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS-PP pretende mais algum esclarecimento? Não pretende. PCP pretende, Sr. Deputado João Ramos, mais um esclarecimento? Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido e na sequência do que perguntou o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, a questão era, e eu só queria insistir, a questão era precisamente saber, tendo em conta o processo, a Excom faz um conjunto de proposta de contrapartidas à concessionária. A concessionária aceita, há um pagamento de mais ou menos 30 milhões que não reverte todo para a Excom, que a Excom divide, redistribui por apoio técnico e legal advisors. O que importava saber é quem é estes alvos desta distribuição, quem são os legal advisors, quem é o apoio técnico, quem é que recebe este dinheiro e quanto é que recebe. Pode-nos dizer, ou isto também está sujeito ao segredo de justiça e não nos pode falar no assunto? Sr. Deputado, eu gostaria muito de poder explicar, mas de facto este assunto está em segredo de justiça, será clarificado certamente quando o processo for aberto e terão todos conhecimento dele. Portanto, de qualquer maneira, com toda a tranquilidade lhe devo dizer que as respostas foram todas cabalmente dadas ao Ministério Público, estamos tranquilos com elas e não sentimos qualquer desconforto com as mesmas. Muito obrigado. Já estou perdido. PCP, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Semedo, mais algum esclarecimento? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, era só perguntar se esta Comissão quisesse obter as diferentes propostas, ou de outra forma, as diferentes versões, a sequência de propostas que a Excom foi apresentando ao fabricante, ao consórcio,
relativamente a projetos de contrapartidas, se seria possível nós obtermos essa documentação. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não vejo inconveniente, são coisas na prática, estão ao nível também do Ministério Público em segredo de Justiça, mas é uma questão do ponto de vista legal que eu tenho que me informar. Se for possível, são coisas transparentes, claras, não temos qualquer problema. Muito obrigado. Mais algum Sr. Deputado que pretenda alguma pergunta? Não, vejo que não, e portanto terminamos aqui a nossa audição do Sr. Helder Batalha, Presidente da ESCOM. Queria também, obviamente, agradecer-lhe a sua disponibilidade pronta em vir a esta Comissão, agradecer os esclarecimentos que nos deu e, exatamente nos mesmos termos do depoente anterior, registar que, obviamente, havendo matéria que entende que só poderá ser cabalmente esclarecida quando o processo, como disse, for aberto, agradecer ainda assim a disponibilidade, porque nós temos tido aqui alguns casos em que, fechando um bocadinho no próprio, na existência do processo e até no Estatuto de Arguidos, não tem havido colaboração com a Comissão, não foi nem o caso do depoente anterior, nem foi o seu caso, e portanto agradecer todos os esclarecimentos que deu à Comissão e o tempo que aqui esteve, agradecendo também o tempo que lhe tomamos. Muito obrigado. Está encerrada. Vamos então fazer uma última audição hoje. Estas duas audições foram de facto mais esclarecedoras até do que se poderia presumir. Esta última audição, eu tenderia a dar razão ao Sr. Deputado João Semedo, que já nos vai obrigar a um esforço para além do normal, ainda que eu sigo sempre a vontade maioritária da Comissão, Sr. Deputado. Posso-me refugiar nisso também. Não, no agendamento, é verdade. E, portanto, agradecer só, Sr. Deputado, ao Sr. Helder Batalha a sua presença. Muito obrigado.